Achas que essa obra era importante para o Topo e para Santo Antão? Sim, nós precisávamos de um porto, do Topo, e viemos aqui para manifestar a nossa opinião. Achas que o Porto vai dar uma nova vida aqui ao Topo e a Santo Antão? Sim, com certeza. Vai. A minha opinião, acho que deviam fazer o Porto Topo, porque esta ponte seria mais movimentada e trazia mais turistas e mais movimento aqui para a ponta. O senhor veio cá também para se manifestar a favor do início das obras do Porto Topo, não é? Sim, senhor. Porque eu tenho já muitos anos e sempre tive muita vontade, porque fui marítimo muitos anos. Muitos. Baleeiro. Muito tempo. Por isso gostaria muito que se fizesse aqui alguma coisa. Muito. Agora quem é que é a culpa? Não se faz. Uns dizem que foi este governo, outros dizem que foi o outro governo atrás, outros dizem que é assim. Não sabemos bem. A culpa onde é que está. Precisava era que fosse feito. Isso era um bem para o Topo, Santo Antão e até para a ilha. Há muitos anos alguém me dizia que São Jorge que era um corredor. Foi ali do Pico para as velas, vinha das velas por terra para o Topo, do Topo para a Terceira e vice-versa. Era um bem para esta terra mesmo. O Sr. Presidente veio dar o seu apoio a essa manifestação pelo início das obras do Porto Topo. Antes de mais, boa tarde. Eu vim aqui abaixo ao Porto Topo, numa questão de solidariedade para com a população. Percebo a revolta, mas o essencial da questão, ficamos por aqui, eu sempre acreditei, continuo a acreditar e acho que isto vai para o bom caminho. Não quero dizer mais nada, eu percebo perfeitamente a frustração da população, compreendo perfeitamente isso, mas continuo a acreditar. Porque se não acreditasse, eu não estava a fazer parte desta manifestação, teria sim organizado uma manifestação. Estou aqui em solidariedade para com as pessoas e ficamos por aqui. Estamos em vésperas de eleições e não me quero alongar mais, está bem? Qual é a sua opinião sobre essa manifestação? A manifestação acho que é um sinal de um certo esgotamento da paciência das pessoas para com as excessivas políticas, com excessivas promessas. E acho que, enfim, a exposição que foi lida e que vai ser enviada ao Sr. Presidente, acho que em 4 palavras que repete, diz perfeitamente o estado de alma dos tupenses, e quando digo tupenses, digo da Serra do Topo para cá. Até isso faz muita confusão às pessoas porque é que se chama Serra do Topo se o topo é só na ponta, mas a gente considera-se todos tupenses em lutas destas, porque Santo Antão e Topo, e por mais que alguém queira achar-se a 10ª ilha, continua a ser a 10ª ilha. A estrada melhorou qualquer coisa, mas cada vez estamos mais longe. Vão passando depois umas para as outras. Estamos mais longe das coisas. E temos sentido um esvaziamento. São os serviços florestais que acabam com os empregos. É a escola que, enfim, até com a obra que se projetou, já está toda a gente a pensar qual é o dia que os meus miúdos vão para a Calheta, e sucessivamente vamos ficando cada vez mais longe. A própria Calheta não tem portas de entrada. O Porto do Topo, por mais que alguns não consigam ver isto, vinha beneficiar a ilha toda, porque uma entrada no Topo, em geral, vai obrigar a correr a Calheta e as velas. Embora se estivesse a falar de um porto de pescas, ao nível da marítima turística, como o Sr. Presidente da Junta do Topo muitas vezes tem batalhado, era uma indiscutível uma mais-valia e que de alguma forma vinha movimentar sobretudo a nossa economia, e dar alguma esperança aos jovens, porque a gente não pode falar em alternativa à economia da vaca como sendo o turismo e depois não contribuir para criar as condições mínimas infraestruturais, e o Porto nesse aspecto, o Porto do Topo seria a condição fundamental e estrutural para podermos sonhar com uma alternativa séria ao nível do turismo. Acha que os políticos a nível regional têm-se esquecido do Topo? Só se esquecem de entre 4 em 4 anos, lembram-se. Eu já o escrevi, não é a primeira vez que falo disso. Se não é para fazer, que se deixe de usar em motivos de campanha, que se deixe de usar em cartazes, que se venham para aqui fazer ações de campanha, ou de propaganda, ou de visita, quer dizer,
tem sido um sucessivo alimentar de uma esperança que, enfim, também tem fim. Qual é a sua opinião sobre a ausência dos deputados eleitos para a Ilha de São Jorge à Assembleia Regional dos Açores? Pois, isto cada um sabe de si. Eu creio que nenhum dos nossos deputados deixou de vir ao Porto do Topo noutras ocasiões reclamando a sua importância. É com alguma tristeza, e certamente que eles terão a sua justificação, mas é com alguma tristeza que nota a ausência deles, porque acima de coisinhas políticas ou partidárias tem que estar a nossa terra, e um bom deputado para a nossa terra tem que saber pôr isso acima de outros qualquer interesse político ou partidário ou até mesmo pessoal, porque quem assume compromissos com a população de São Jorge tem que estar presente quando a população precisa. Qual é a sua opinião sobre essa reivindicação do Topo para o início das obras do Porto do Topo? Acho que faz todo o sentido em que esta manifestação aconteça, porque isto tem sido uma obra que tem sido prometida várias vezes ao longo de muitos anos aqui a esta população, a esta zona da Ilha de São Jorge, do concelho da Calheta, e as pessoas querem, de uma vez por todas, saber qual é a posição ou a intenção do Governo Regional em relação a este assunto, querem ver a sua vida resolvida em relação ao Porto do Topo, porque também querem saber se vão poder continuar a ter aqui os seus barcos, se as empresas de atividade turística marítimo podem atuar cá ou não, e estou aqui como político, como candidato à Câmara da Calheta, porque estou do lado da população e é com a população e do lado da população que eu quero defender os interesses do concelho e daqui da zona do Topo também, inclusive. Estou também como habitante do concelho da Calheta, porque acho que faz todo o sentido que além de outros portos que existem ao longo da ilha, que este tem todo o sentido de existir, até porque é uma ponta da ilha e faz sentido que haja um ponto de ligação, uma porta de entrada através da Ilha Terceira, através da Ilha Graciosa, também aqui por esta zona do Topo, por este lado da ilha. Qual é a sua opinião sobre a ausência dos deputados da ilha aqui nesta manifestação? Em relação à ausência dos deputados aqui na manifestação, é interessante, porque já quando foram as eleições no ano passado, nas regionais, eu fui alertando as pessoas de todo o concelho da Calheta que ao votarmos em todos os partidos, os grandes partidos que estavam a ser apresentados nas candidaturas à eleição, todos os partidos estavam a apresentar apenas o primeiro candidato como alguém do Concelho de Velas, e corria-se o risco de não haver ninguém do Concelho da Calheta a representar este lado da população, este lado da ilha. E foi isso que aconteceu. Foram eleitos um deputado por cada partido político, mas todos eles são do Concelho das Velas. Eu penso que quando se está a tentar defender alguma coisa para a ilha, primeiro vão estar eles a defender os interesses do lado do Concelho das Velas, e só depois, se restar alguma coisinha, é que vão defender para o Concelho da Calheta. Isto é o resultado daquilo que foram as eleições, isto é o resultado do apoio que os nossos deputados vão dando ao governo socialista e às decisões que vão tomando, e este é o resultado que nós estamos a ver. Não está cá ninguém, não está cá ninguém dos deputados. Solidário com esta manifestação? Claro, acho que é uma maneira importante que as pessoas têm de tentar afirmar as suas ideias e os seus direitos. Há aqui um equívoco, muitas vezes, em relação ao Porto do Topo, que é pensarmos que o Porto do Topo é algo para a Vila da Calheta. Não é. O Porto do Topo é uma obra muito importante para a Vila da Calheta, mas para o Concelho da Calheta e para a própria Ilha de São Jorge. Seria uma forma de entrar turistas e de mais gente para a ilha. Só quem nunca usou este porto como está agora é que sabe, só quem nunca usou é que não tem ideia da dificuldade que é entrar pessoas de barcos para terra e terra para barcos, crianças e pessoas mais velhas. Portanto, isto é fundamental, arranjarem o porto.
por um lado, e por outro lado, convém fazer uma coisa como deve ser, de uma vez por todas, nesta ilha. Uma coisa com princípio, meio e fim, não é um portozinho, como eles aparentemente querem fazer. Não, tem que ser uma estrutura que seja capaz de satisfazer as necessidades das pessoas. Inclusive esta subida que estamos aqui, em que não basta só ali o porto, é preciso também depois fazer acessos em condições aqui a isto. Eu não queria falar em culpados, temos é que andar para a frente com as coisas. Agora, é óbvio que há aqui algumas pessoas que se calhar podiam ter feito com que isto acontecesse mais depressa e tem alguma responsabilidade. O caso da Câmara Municipal, esta variação podia ter exigido mais ao Governo que fizesse as coisas em condições e que aparentemente isso não foi feito. Limitaram-se a lamentar não ser feito, o adiamento do Porto e pouco mais. Isso é manifestamente insuficiente. Qual é o seu comentário à ausência dos deputados eleitos para a Ilha de São Jorge à Assembleia Regional dos Açores? Não tenho, penso que isso não é... Repare, nós estamos em campanha eleitoral, para as autárquicas, compreendo que os deputados tenham muito trabalho, portanto não é importante. O que é importante aqui é que existam gente a manifestar-se a favor do Porto, e há gente aqui a manifestar-se, e é preciso que haja comunicação social. Vocês estão cá e isso é que é importante. Vendo estas duas coisas, os deputados também com certeza farão falta, mas mais importante é que haja pessoas aqui a querer isto e a comunicação social, é o suficiente. Qual é a sua opinião sobre essa manifestação? Vim aqui também para dar apoio aos organizadores desta manifestação. Achamos que é realmente necessário. O Porto do Topo traria muitas vantagens aqui para esta zona do Topo e, portanto, vimos aqui mesmo prestar apoio e dizer que estamos com eles e portanto, que esta manifestação foi muito bem pensada e que realmente era necessário e vamos todos fazer barulho para ver se realmente o Porto do Topo, esta questão é resolvida e o Porto é efetuado. Acha que o atual Presidente da Câmara tem feito tudo o que está ao seu alcance para que esta obra se inicie? Como eu já disse, eu não quero entrar aqui numa questão de falar mal ou criticar. É preciso fazer realmente mais manifestações, mais barulho para que sejamos ouvidos. Pelo menos se tem feito, não temos conhecimento, ou se tem feito, não tem sido eficaz e, portanto, temos que apostar aqui. Acha que os políticos de São Jorge estão unidos neste caso do Porto do Topo? Sim, penso que todos achamos que é realmente uma necessidade para a zona do Topo e que todos vamos fazer força para que o Porto seja construído. Qual é o seu comentário à ausência dos deputados eleitos para a Ilha de São Jorge à Assembleia Regional? Em relação a isso, não quero fazer comentários. Quem quis vir prestar apoio, quem pôde, está aqui. A presença aqui deve-se a quê? A nossa presença aqui deve-se estamos solidários com todas as pessoas do Topo, porque achamos que o Porto do Topo é importantíssimo não só para o Topo, mas também para o Concelho da Calheta e até para a ilha em geral. É uma zona, uma porta de entrada que deve ser aberta e deve ser construída o mais rapidamente possível. O senhor, se ganhar a Câmara da Calheta no próximo dia 1 de outubro, promete aos topenses que vai colaborar para que as obras se iniciem o mais breve possível? Claro, é a nossa intenção pressionarmos o Governo todos os dias, logo após o dia 1 de outubro, caso ganhemos, e mesmo que não ganhemos as eleições, vamos pressionar o Governo no sentido de que isto seja feito o mais rapidamente possível. Qual é a sua opinião sobre essa manifestação? Legítima, pacífica e feita da forma como deve ser. E estou aqui porque estou solidário com a população do Topo, por várias razões. Primeiro, por uma razão de coesão territorial. São Jorge sofre de um grande problema que é a regressão demográfica e isso acentua-se na parte norte da ilha e na zona do Topo. E a regressão demográfica não se resolve nem se consegue inverter só com pequenas obras de pavimentações e construções de paredes. A regressão demográfica faz-se com obras estruturais que promovem desenvolvimento económico. E esta é uma obra que pode promover desenvolvimento económico e pode contribuir para a fixação de população à zona do Topo. Fazendo isso, estamos a contribuir para a coesão territorial dos Açores, da ilha de São Jorge e para que São Jorge deixe de perder população como está a perder. Porque quando a zona do Topo perde população, perde a Calheta e perde as velas.
Depois, porque as pessoas têm razão na medida em que esta é uma promessa que vem desde antes da autonomia. E ao longo de todos estes anos, as pessoas sempre reivindicaram o seu Porto. E além da solidariedade com as pessoas, também esta manifestação só é possível por duas pessoas. Em primeiro lugar, pelo Presidente Vasco Cordeiro, que vai ser o primeiro Presidente que vai cumprir com esta obra e vai executar esta obra. Em segundo lugar, com o último, a última pessoa que não baixou os braços e que sempre acreditou no Porto do Topo, que se chama Lisandro Bettencourt, e que decidiu concorrer à Junta de Freguesia e pôr em primeiro lugar a luta pelo Porto do Topo. Lutou, conseguiu e vai vencê-la. O que me está a dizer é que essa obra vai ter o seu início. Sabe, tem alguma data? Acredito muito bem porque o Sr. Presidente do Governo honra a palavra dada. E a partir do dia em que ele assumiu com o Sr. Presidente da Junta que ia cumprir com esta obra, eu não tenho dúvidas nenhumas que ele a vai realizar e vai cumprir. Acha que está a haver algum aproveitamento político dos adversários do Partido Socialista? Não, eu acho que é normal nestes períodos de pré-campanha e que antecedem as eleições que a atividade político-partidária se aqueça, é normal e nós vivemos em democracia, temos que saber lidar com essas situações e por isso eu estou aqui, independentemente, e não acredito que todas as pessoas que estão por trás da organização desta manifestação tenham razões partidárias. Estão aqui porque acreditam que é importante o Porto do Topo e querem construí-lo e, pelas razões que eu disse, têm toda a legitimidade e todas as razões para o fazerem. Isso para a população do Topo e Santo Antão seria um fator de desenvolvimento económico? Claro, sem dúvida. Eu acabei de dizer e acho que é uma obra estrutural. E é preciso perceber que no Topo houve duas obras estruturais. A criação de uma escola, que travou a regressão populacional, e esta obra, que é uma obra que pode travar a regressão populacional. A regressão populacional não se trava com uma única obra, não há uma solução única, mas há um conjunto de soluções que podem ser adotadas e esta é uma delas. Qual é a sua opinião sobre a ausência dos deputados de Ilha de São Jorge? Eu fui, como sabem, fui deputado durante 10 anos e não me pronuncio sobre essa matéria. Boa tarde. Qual é a sua opinião sobre essa manifestação? Eu penso que mais tarde ou mais cedo o pessoal tinha que se manifestar e tantas promessas e nada de concretizar essas promessas. E então, por que não juntarmos aqui um povo para pelo menos manifestar a ideia de que isto é importante. Toda a gente sabe que o Topo está a ficar sem pessoal e se não há uma ajuda do Governo, nem que não seja através do Porto do Topo, para desenvolvimento desta parte da ilha, qualquer dia estamos sem pessoal, ou só com pessoal da terceira idade, e isso é mau para a Ponta do Topo. Acha que o povo do Topo e Santo Antão está unido à volta desta obra? Eu penso que sim, e para além do Porto do Topo de Santo Antão, penso que a ilha toda beneficiaria com esta parte se fosse feito aqui um porto em condições. Acho que essa manifestação já vem um bocadinho tarde, já devia ser de há anos, aos anos que se enrola este assunto, Porto do Topo, Porto do Topo, Porto do Topo e o Topo cada vez mais isolado. O que é pescadores é uma dificuldade enorme em tempo de inverno, mesmo de verão. Perdem bom vencimento aqui porque não podem ir para o mar e acho que chega à altura das pessoas também, já que não avança nem de uma cor nem de outra, independentemente da cor que se quer um porto aqui no Topo, chega à altura das pessoas se manifestarem e pedirem o que é prometido e que não chega. Acha que os políticos têm tido pouco respeito pela população do Topo e de Santo Antão? É assim, nós sabemos que isto é uma altura que não só a nível regional, mas também a nível nacional, é uma altura que as verbas são poucas, mas a verdade é que se vê dinheiro investido em outras coisas que não estavam planeadas e que aparecem, surgem de última hora e o Porto do Topo vai ficando sempre esquecido. Somos uma população cada vez mais pequenina e cada vez mais esquecida. É uma maneira também de chamar turismo, fica uma ligação fácil à Graciosa, uma ligação fácil à Terceira. Chamar turismo para aqui, há outras ligações aí para baixo que aqui não há, que faz falta.